Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um Direito em 5 Minutos. O canal para descomplicar o direito para quem está na batalha dos concursos ou precisa entender as leis. E antes da gente começar, já sabe, né? Se curtiu o conteúdo, deixa aquele like, se inscreve no canal para não perder nada. Ajuda muito a gente a continuar. Hoje o papo é sobre uma parte, assim, super importante da Lei de Execução Penal, a LEP. A gente vai focar nos artigos 53 a 60. Eles falam das sanções, das recompensas, como aplicar essas sanções e do procedimento disciplinar. Essencial para sacar como a disciplina funciona lá dentro do sistema prisional. Vamos lá? Então, parece que a vida na prisão tem suas regras bem definidas, né? E como em todo lugar com regra, tem consequência para quem não segue, mas também um incentivo para quem colabora. Como é que a LEP faz esse balanço? É, exatamente isso. A lei cria um sistema duplo, digamos assim. De um lado, você tem as sanções disciplinares, estão lá no artigo 53, elas são aplicadas se o preso comete alguma falta e tem níveis, né? Vai desde uma advertência verbal, que é a mais leve. Uma chamada de atenção. Isso. Depois vem repreensão, suspensão ou restrição de direitos. Aqui um ponto importante, a questão da visita, por exemplo, que está no artigo 41. Antes falava-se em suspensão pela autoridade administrativa, mas atenção, a Lei 14.994 de 2024 mudou isso. Agora, suspensão de visita é ato do juiz, tá? Ah, boa atualização. Importante ficar ligado nisso. Com certeza. E aí tem também o isolamento na própria cela ou local adequado, que é limitado, e a sanção mais pesada de todas, que é a inclusão no regime disciplinar diferenciado, o famoso RDD. Do outro lado dessa balança, a gente tem as recompensas. Elas estão nos artigos 55 e 56. A ideia aqui é estimular o bom comportamento, sabe? Incentivar a colaboração com a disciplina, a dedicação ao trabalho. E quais seriam essas recompensas na prática? Basicamente são duas: o elogio formal e a concessão de regalias. Essas regalias, o que são exatamente, como funcionam, isso varia. Depende da legislação local e dos regulamentos de cada lugar. Entendi. Então tem o castigo e o prêmio. Mas falando das sanções, como é que elas são aplicadas? Não pode ser algo aleatório, imagino. Quem decide e com base em quê? De jeito nenhum pode ser aleatório. O artigo 57 é muito claro nisso. Ele exige a individualização da sanção. Ou seja, na hora de aplicar tem que levar em conta um monte de coisa. A natureza da falta, os motivos que levaram a ela, as circunstâncias, o que aconteceu depois, quem é a pessoa que cometeu a falta, o histórico dela ali dentro. É um olhar bem completo sobre a situação, então. Não só o ato em si. Exatamente, não é uma matemática simples. E sobre quem aplica, o artigo 54, que foi alterado lá em 2003 pela Lei 10.792, divide as tarefas. O diretor do estabelecimento prisional, ele aplica sanções mais brandas, advertência verbal, repreensão, a suspensão ou restrição de direitos, e o isolamento comum. Ok, as do dia a dia, digamos assim. Isso, mas a inclusão no RDD, que é o inciso 5, essa é bem mais séria. Aí só o juiz competente pode decidir. E não é de ofício, não. Precisa de um pedido fundamentado do diretor ou outra autoridade, e o juiz tem que ouvir o Ministério Público e a defesa antes de bater o martelo. Faz sentido essa cautela extra para medida mais grave. E tem limite de tempo para essas punições? Tem sim. O artigo 58 estabelece um limite importante. O isolamento, a suspensão e a restrição de direitos não podem passar de 30 dias. Isso vale para essas sanções comuns, né? O RDD tem suas próprias regras de duração, que são bem mais extensas. E um detalhe crucial: qualquer isolamento, mesmo comum, tem que ser comunicado imediatamente para o juiz da execução. Entendi. E antes de chegar nesse ponto de aplicar a sanção, tem algum procedimento? O preso pode se defender? Sim. E isso é um ponto-chave, um direito fundamental. O artigo 59 é taxativo. Cometeu a falta disciplinar, tem que instaurar um procedimento disciplinar para apurar. A lei não entra nos mínimos detalhes de como é esse procedimento, isso fica mais para o regulamento de cada estado,
mas ela exige uma coisa essencial. Tem que assegurar o direito de defesa. Direito ao contraditório, né? Exato. A pessoa tem que ter a chance de se explicar, de apresentar sua versão, e a decisão final, seja para aplicar ou não a sanção, precisa ser motivada, justificada. E tem mais uma figura interessante, que está no artigo 60, o isolamento preventivo. Preventivo, como assim? Antes mesmo de terminar o procedimento para garantir a disciplina ali na hora, ou para poder investigar melhor o que aconteceu, a autoridade administrativa pode isolar o preso preventivamente. Esse isolamento preventivo tem o limite máximo de 10 dias. E olha que interessante, se lá na frente, ao final do procedimento, o preso for mesmo punido com isolamento, esse tempo que ele já ficou no preventivo é descontado da sanção final. É a chamada detração na execução disciplinar. Ah, justo. E esse preventivo também precisa de juiz? O isolamento preventivo comum, de até 10 dias, é decisão da autoridade administrativa. Mas, atenção de novo, se a medida preventiva for a inclusão no RDD, aí sim, mesmo preventivamente, só com despacho do juiz competente. Certo. Então, resumindo esses artigos 53 a 60, a gente vê que a LEP busca criar um sistema bem regrado para a disciplina nos presídios. Tem punições claras, critérios para aplicar, o direito de defesa ali garantido e até uns incentivos para o bom comportamento. A ideia parece ser limitar um poder que poderia ser muito arbitrário, né? Exatamente essa é a intenção da lei, criar um marco normativo com regras, limites, procedimentos. Agora, fica a reflexão, né? Até que ponto todo esse aparato formal de sanções, recompensas, procedimentos, até que ponto ele consegue, lá na prática do dia a dia das unidades prisionais, que a gente sabe que é complexa, superlotada, consegue não só manter a ordem, que é uma função, mas também contribuir de verdade para aquele objetivo maior da LEP, que é a ressocialização, a reintegração social da pessoa. É algo para a gente pensar. É um ponto excelente para reflexão. A eterna distância muitas vezes entre o que a lei diz e o que acontece na realidade. Bom, esperamos que essa análise dos artigos 53 a 60 da LEP tenha sido útil para o pessoal que está estudando. Se essa conversa ajudou, não esquece de deixar o like, comenta aí embaixo o que achou, suas dúvidas e, claro, se inscreve no Direito em 5 Minutos para mais conteúdo assim. Muito obrigado e até a próxima.